Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto mais uma vez para tirar uma dúvida do Davi. Dúvida que muitas pessoas gostariam de estar informado, que basicamente é, nesse cenário econômico que estamos vivendo, meio que saindo da crise, qual seria uma área interessante para um microempreendedor investir, né? Ou empreender, digamos assim. Bom, a gente tem que dividir a economia em duas partes, a macroeconômica e a microeconômica. A macroeconômica é o cenário geral, né? Quando a economia está crescendo, a renda está crescendo, então alguns segmentos, algumas profissões vão estar mais em alta do que outras. A microeconomia é mais voltada à relação que você tem com o seu cliente em si, né? Se é algo que você trabalha o lado mais competitivo. Então são duas partes que tem que ser analisadas. A gente vai estar focando, já que a gente sabe que essa parte microeconômica depende muito do empreendedor em si, né? A pegada do empreendedor, como é que ele analisa aquele segmento de mercado e como ele interage com aquele segmento de mercado. Então eu não vou estar aprofundando muito nessa parte microeconômica. A microeconômica vai depender muito do seu expertise na área, é algo muito pessoal, tá certo? Em termos macroeconômicos, nós temos que entender o seguinte: existem alguns segmentos econômicos que numa crise ele cai menos, ou seja, alimentos essenciais, por exemplo. Se você trabalha com alimentos essenciais numa crise, você não vai ter uma queda muito grande. Outra, se você estivesse trabalhando com turismo. O turismo, com certeza, numa crise, vai apresentar uma queda muito maior do que, principalmente, turismo de lazer, certo? Então, é nisso aí que a gente vai estar focando. Como a gente tem caído bastante e agora a gente está começando a dar uma respirada, e isso vai depender muito do cenário para o ano que vem, se essa retomada ela vai ficar um pouco mais forte ou se ela vai estabilizar. Vamos partir do pressuposto que essa retomada ela vai ser um pouco mais perene e que a renda vai aumentar um pouco mais. Então, os setores que mais sofreram com a queda, esses seriam os que vão mais se beneficiar ou vão ter um retorno maior. Por quê? Porque muitas empresas ali quebraram. Elas não suportaram a crise e você vai ter um espaço para estar aproveitando esse vácuo. Então, voltando para o início da nossa resposta, quais foram os setores que mais sofreram com a crise? Tá certo? Então, esses setores seriam os mais interessantes para você estar apostando na retomada. Então, vamos dizer que você estava oferecendo comida japonesa, que é uma comida, digamos assim, um pouco mais elaborada, não é uma comida tão simples assim, não é um cachorro quente na rua. Então, muita gente aí deixou de comer comida japonesa e passou para comida mais simples. Com a retomada da economia, você vai ter um benefício um pouco mais sólido nessa retomada. Então, quem busca entrar num segmento um pouco mais elaborado, ele vai ter uma chance maior com esse cenário que nós estamos saindo um pouco da crise. Cabeleireiro. Então, se você sofria muito prestando serviço de alto padrão, né? Na crise você sofria muito. Agora, com essa volta da crise, aquele alto padrão, ele fica um pouco mais propício a se beneficiar para aquelas pessoas que saíram do emprego, mas conseguiram um emprego, uma retomada agora. Então, eu estou dando exemplos, tá certo? Espero que você consiga entender onde eu estou querendo chegar. Tá certo? Se não ficou muito claro isso, como essas profissões reagiriam numa retomada econômica, que é o que é esperado para o ano que vem, volta a perguntar. Tá bom? Grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.